Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para conversar sobre a importância de reprogramar a sua mente para alcançar o sucesso. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está nos assistindo para curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, comentar se isso faz sentido para você e se inscrever aqui no nosso canal para você não perder mais nenhuma dica valiosa do que eu vou estar trazendo nos próximos dias. Eu falei sobre reprogramar. Você sabe o que é reprogramar? É criar um novo programa. No nosso caso, como a gente está falando de mente, é ressignificar pensamentos, sentimentos, traumas, crenças limitantes que você carrega, que estejam impedindo você de agir e de transformar a sua vida. Será que você tem isso? Você deve pensar, será que eu tenho? Sim, todos nós temos alguma crença que nos limita, que nos impede de agir, nos impede de ter uma vida plena. A gente se enche de sonhos, de expectativas, até acredita, eu vou colocar isso no papel, mas acaba vendo a nossa vida passar e continua no mesmo lugar, né? Eu também passei por tudo isso, eu sei exatamente como é. Eu sou a Andrea Roth, eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas, formada em coach, em programação neurolinguística, e eu quero ajudar você a dar esse passo tão importante na sua vida. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre um tema chamado autoconhecimento. Muito se fala sobre isso nos dias atuais, mas o que é realmente autoconhecimento? Você sabe exatamente do que você gosta? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe quais metas e objetivos você precisa traçar para subir essa montanha tão desejada? Você sabe o que você precisa fazer hoje para dar esses passos tão importantes para a conquista da vida transformada? Eu quero ajudar você a entender todo esse processo. E aí eu te pergunto, será que você realmente se conhece? Eu já fiz muitas mentorias em que essa pergunta veio à tona. Quem é você? E já vi pessoas chorarem, porque se deram conta de que viveram a vida dos outros, viveram aquilo que as outras pessoas sonhavam para elas. Muitas vezes abdicaram de tanta coisa que já não sabiam mais nem do que realmente gostavam. E isso é muito perigoso. Isso leva a uma vida frustrada. Isso faz com que você não tenha mais um sentido pelo qual lutar. E aí você entra no comodismo. Uma vida de comodismo não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso, se conhecer é fundamental para que você possa sair do lugar onde você está hoje, para que você possa dar passos importantes para mudar a sua vida, né? Experimentar algo novo, talvez, algo que você tem vontade, mas nunca quis arriscar. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é uma frase tão clichê, mas aqui no caso, para o que eu quero trazer para você, é uma frase muito verdadeira. Porque se você não sabe o que você gosta, o que você quer, para onde você vai, qualquer lugar, qualquer caminho vai estar bom. Eu já estive aí, eu contei no outro vídeo sobre isso. Eu achava que a vida que eu estava levando era o suficiente. Mas o suficiente para quem? Para mim não era. Eu precisava viver algo diferente. Eu queria um legado. Eu queria deixar algo de diferente nesse mundo. Eu sentia isso no meu coração. E aí eu quero te dizer que se você não se conhece, você também não vai colocar limite nas outras pessoas. Você não vai atrás de novos objetivos. Você realmente não sabe quais os objetivos que você está buscando. Não vai sair da tua zona de conforto, que é um lugar muito perigoso. Eu gosto de comparar a zona de conforto como o lugar da improdutividade. Sim, quem fica na zona de conforto não faz nada de diferente, fica improdutivo, certo? Por quê? Por que isso acontece? Não sabe o que quer, não tem uma expectativa de futuro. E eu te pergunto, o que aconteceu com aquela criança sonhadora? Porque sim,
Quando você era criança, alguém perguntava: o que você vai ser quando crescer? Você realizou esses sonhos? Você alcançou essas metas? Ou na sua caminhada, pelo que foram dizendo para você, você foi desistindo? Você foi abandonando. Talvez você possa me dizer que a vida não foi propícia, mas eu não consegui estudar aquilo que eu queria. E o que te impede de mudar tudo isso hoje? A sua crença que está limitando você, certo? E entenda mais uma vez, você saber o seu limite, até onde as pessoas podem ir com você, vai ser fundamental nesse processo. Porque tomar decisões nem sempre agrada. Muitas vezes também as pessoas que estão à nossa volta, elas não entendem, elas não concordam. Já imaginou aquele profissional que está estagnado, que tem uma vida de sucesso perante os outros? Pode até ganhar bastante dinheiro, mas não está feliz porque não faz aquilo que ama. E aí essa pessoa, ela decide mudar. Ela decide viver sonhos. Ela já não depende especificamente de um trabalho para ter renda. Ela já pode se permitir. E aí as pessoas, opa, como assim? Mas você tem sucesso, você vai largar tudo para viver uma vida inconstante, para entrar naquilo que é duvidoso? Pode parecer muito estranho para as outras pessoas que estão à nossa volta. Mas quando você tem convicção de onde você quer chegar, você entende que esse é o melhor caminho para a sua vida. E aí você limita a opinião dos outros. Você tira aquilo que é bom, que vai fazer você crescer, mas você também deixa claro que são as suas decisões e é aquilo que você quer. Mas entenda que autoconhecimento não é apenas superficial, não é só saber qual é os seus gostos, preferências, quais são as opiniões que você tem a respeito desse ou determinado assunto. É algo que vai muito além e é muito mais profundo, certo? Ele é um processo de reflexão e entendimento. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Há uma necessidade de olhar para dentro da gente. E eu vou ser sincera com você, é algo que a gente tem fugido. Eu sou professora de uma disciplina chamada Líder em Mim. E mesmo trabalhando com adultos nas mentorias, eu percebo que as pessoas não querem olhar para dentro de si e isso tem um motivo, certo? Isso tem um motivo. Mas eu quero focar aqui primeiro do porquê que você tem que olhar para dentro de você, para você resgatar verdadeiramente as tuas crenças e valores, aquilo que você realmente acredita lá no fundo do teu coração. Você, não porque você ouviu falar, não porque você foi ensinado que isso é porque você analisou determinada situação e você tirou as tuas próprias conclusões a respeito disso. Você sabe a sua opinião sobre os mais diversos assuntos ou você tem ido ainda pelo que a maioria tem te falado, né? Nós precisamos também resgatar os nossos padrões de comportamento. Não se preocupar apenas com o que os outros vão achar. Autenticidade é isso que liberta. Quando você consegue ser livre e opinar e expressar aquilo que você realmente pensa, certo? E também a gente precisa analisar como que estamos nos comportando e reagindo a determinadas situações, nas diversas situações que você tem vivido aí na sua vida. Porque diariamente nós enfrentamos situações distintas. E você tem conseguido analisar como que você está reagindo? Você está agindo ou está só reagindo? Porque há uma diferença. Agir é quando eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Agora, reagir é quando as minhas emoções falam mais alto, geralmente as minhas emoções tóxicas, e aí eu reajo de uma forma que geralmente vou me arrepender depois. Então, eu acredito que você deva ter passado aí por situações já em que você reagiu e quando você esfriou sua cabeça, você pensou: poxa, eu podia ter feito diferente, né? E mais uma vez eu quero dizer, não é um processo superficial. O próprio nome já diz, é processo. E aqui precisa de conscientização e aceitação. A ideia é seguir em frente. E o que eu quero construir com você? A vida é um caminho.
Muitas pessoas estão andando por ele. Todas as pessoas à nossa volta estão vivendo também. Só que nós temos pessoas que olham para um objetivo e seguem em frente, e temos pessoas que vão ficando pelo caminho. Eu quero saber de você. Você quer seguir ou você às vezes para? Ou você imagina a sua vida aí talvez vendo outros passar à sua frente e você sentado na beira do caminho? Eu não vejo isso para a sua vida. Eu vejo uma vida de sucesso. Eu vejo pessoas realizando sonhos, metas e objetivos e construindo a vida que sempre sonharam. Como eu falei num outro encontro, isso é um processo. Então não pode ser rápido. Não é mágica, gente. Transformação começa com a ação. Primeiro a mentalidade muda e você parte para a ação. Você precisa agir, senão vai ficar tudo na mesma. Se você tem as mesmas atitudes sempre, você vai ter sempre os mesmos resultados. É a mudança que faz com que você evolua, você cresça e até trilhe novos caminhos. E isso tudo, gente, exige paciência, exige tempo e principalmente disposição de olhar para dentro de você. Para você se questionar, para você desconstruir crenças e ideias que estão aí, que já você carrega há muito tempo. Isso não é fácil. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu comentava com as crianças na minha aula de história que por muito tempo se criou algumas regras de alimentação. Se você misturar essa fruta com leite, se você misturar isso com aquilo, vai fazer mal. Mas, cientificamente, isso não é comprovado. Muitas dessas coisas não é comprovado que vai fazer mal. E aí, de repente, chega um cientista e diz assim, não, se você misturar essa fruta com leite, isso não vai acontecer porque a gente experimentou. Primeiro momento, afronta a crença de quem acredita que aquela fruta com leite vai fazer mal. De verdade. E gera até uma revolta. Mas eu a vida inteira aprendi. A minha bisavó fazia assim, minha mãe fazia assim, eu faço assim e assim por diante. Era uma sequência. Ciclos, certo? A nossa vida é feita de ciclos e a gente vai repetindo alguns ciclos viciosos. E aí, de repente, alguém te diz que não, que isso pode mudar. Esse primeiro momento não é de aceitação. Esse primeiro momento é de, opa, eu acho que não tá certo não. É só o processo de olhar, refletir, pensar, mas talvez seja verdade. E aí você vai analisando e muitas vezes você percebe que sim, o outro tem razão. E aí é hora de mudar. Então, o processo, a gente tem que olhar para dentro da gente para ver, pegar aquela crença, daquele jeito que eu penso e ressignificar ela, transformando e aceitando uma nova verdade, certo? E eu quero ajudar você a sair dessa estagnação, a sair dessa era dos sonhos que ficam apenas no papel. Não é isso que eu desejo, não. Eu desejo que você viva essa vida que você tanto deseja, que você sonha, que você almeja construir. Chega de ficar aceitando tudo, chega de ficar aí não tendo limite, as pessoas às vezes abusando da tua boa vontade, né? Quem é que nunca ouviu aí, quando a gente é bom demais, as pessoas se aproveitam. E se você está se vendo desse jeito? E se talvez você olha para a tua história e pensa, poxa, mas eu sou essa pessoa. Hora da gente mudar. Chega de crença, de não merecimento, de ficar ali, mas o emprego eu queria, mas não é para mim. Mas aquele salário seria tão bom para mim, mas acho que não sou bom que chega. Chega disso tudo. Vamos construir uma nova mentalidade. Vamos enxergar as potencialidades, as habilidades e vamos partir para a ação. Chega assim de ficar agradando todo mundo ao teu redor. Quantas vezes você fez isso? Eu já, muitas vezes. Não tinha coragem de dizer não porque ficava achando que as pessoas não iam mais gostar de mim. E me sujeitava a muita coisa que nunca me levou a lugar nenhum. Não aumentou meu salário, não me fez ser melhor perante os olhos dos outros, não me fez criar cargos novos ou desenvolver, crescer dentro da empresa, não, com certeza.
né? Quantas vezes você se sujeitou e acabou fazendo uma coisa que você nem gosta, né? Que você nem queria fazer, apenas para não desagradar o outro? Quantas vezes você se desagradou pensando apenas no outro? Hora de você olhar para você também e ver a sua importância, certo? Eu estou aqui para mostrar que é possível. É possível sim mudar tudo isso. É questão de você se permitir viver esse processo. E eu também quero te contar que eu já ajudei pessoas a mudar. Já vi pessoas que tinham medo de expor ideia num grupo para uma pessoa de autoridade, dizer, ó, eu penso assim, eu acredito assim. Não, elas tinham medo de confrontos, até mesmo às vezes de desenvolver um diálogo interpessoal com outra pessoa, e essa pessoa transformou a sua realidade. Se tornou empreendedor, se tornou um vendedor, se tornou aí um influenciador digital, e com muito orgulho eu olho esse processo de caminhada. Essa pessoa se permitiu transformar, ressignificar aquilo que ela acreditava e ver o quanta coisa boa, quanto de bom havia dentro dela. E ela colocou isso para fora. E hoje ela vive uma vida de sucesso. Uma pessoa livre, liberta, que faz aquilo que ela gosta. Eu já vi pessoas também que ganhavam baixos salários. Já trabalhei com pessoas assim, ajudei essas pessoas a entenderem que era um momento de ela olhar para o valor dela. E quando ela teve coragem de dizer, argumentar com sabedoria, explicar, trazendo a persuasão com argumentos do seu valor, essa pessoa ter o seu salário dobrado. Talvez é o que você gostaria de viver hoje, né? Um salário melhor. Por que não? Pessoas conseguiram isso e você também pode, né? Pessoas que foram reconhecidas dentro da empresa onde estavam porque começaram a trazer ideias novas. Inovação é o que tem buscado muito. E elas cresceram. E eu acredito que isso você também deseja e pode sim viver com toda certeza, né? Talvez você possa me dizer assim, mas Andrea, eu já me conheço que chega, eu não preciso dessa mudança, dessa transformação, eu não preciso ir mais fundo, ou talvez você me diga assim, ah, isso é bobagem, né? Isso é totalmente desnecessário, é fútil. Isso são, o que você está falando aí, são coisas de livro de autoajuda. Eu não consigo acreditar que isso é realmente possível, né? Ou talvez você possa entender que olhar para o seu passado é doloroso, talvez você esteja escondendo algumas coisas, você esteja criado aí alguma capa de proteção e você não goste de levantar essa capa e olhar o que está escondido aí, porque você vai acabar suscitando dores, medos que você não quis tratar, mas a vida toda é impossível você ficar escondendo isso de você, até porque pode ser exatamente isso que está paralisando você, impedindo você de ter uma vida melhor, impedindo você de viver aquilo que você realmente gostaria. Eu te digo uma coisa, se alguma dessas ideias aí que eu acabei de falar, alguma dessas objeções passou pela sua mente, então é exatamente o momento de você trabalhar nisso. Está na hora de você olhar para tudo isso aí e abrir um espaço para um processo de crescimento e desenvolvimento, viu? Tem pessoas que buscam aí o autoconhecimento se comparando com outras pessoas. Você já fez isso? Olhou para o outro e ficou se comparando o processo dele, você, ele fez, você não. Tem outras também que colocam em prática muita coisa. Fica buscando um pouco aqui, um pouco lá, e vai tentando colocar tudo isso em prática e não consegue transformar. Ah, eu já tentei de tudo. E quantas vezes você pegou um processo do início até o fim e seguiu esse, que é o que eu estou te propondo aqui. É um processo, início, meio, fim, outro processo, é constante, é mudança, é busca. A gente sempre tem algo para estar mudando. É sempre olhar para dentro de você, naquela nova crença e ver o que você pode extrair e o que pode ser transformado.
Tem pessoas também, gente, que para construir o seu eu, elas ficam dependentes da opinião do outro. Ela só é alguém dependendo do que o outro for falar. Mas eu te digo que nada disso realmente diz quem você é, tá? E há pessoas, né, que ficam usando outras de referência. Tem pessoas que têm uma métrica muito alta, que não conseguem ultrapassar, nunca se sentem boas o suficiente. Isso tudo só está atrapalhando o teu desenvolvimento, né? Você tem que entender que cada pessoa tem a sua história, que cada pessoa tem uma trajetória, que cada pessoa tem as suas experiências. E eu sempre digo, as nossas experiências são fundamentais. Não queira apagar e eliminar coisas que você já viveu. Se hoje você tem a sabedoria e o conhecimento de vida que você tem, é por tudo que você já viveu. Pelas tuas decisões certas e também pelas decisões erradas. Pelos erros que você cometeu. Isso é expertise que te impede de errar novamente hoje. De cair naquele mesmo erro, naquele mesmo buraco. Você já passou por lá, você já sabe que lá não é bom, você já caiu uma vez e agora você não vai cometer esse erro novamente, certo? Na minha opinião, a melhor forma de você alcançar o autoconhecimento é você compreender aquilo que você acredita, aquilo que você valoriza, aquilo que realmente você prioriza. É quando eu sei o que é importante para mim que eu consigo colocar isso para o outro. Eu me entendo, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, aonde eu vou, o que eu faria, o que eu não faria. E aí eu consigo pontuar, deixar isso claro para as pessoas que estão à nossa volta. Mas isso só se aprofunda, esse conhecimento só vem com o tempo, certo? Buscando também, uma forma que a gente pode construir isso é buscando feedback de pessoas de respeito. Pessoas que gostam de você, pessoas que se preocupam com você e pessoas que querem te ver bem. Até também nossa agendinha que eu falei na aula passada, é importante que você faça essas anotações dos feedbacks positivos. As críticas também são bem-vindas quando elas são construtivas. Quando a outra pessoa tem um objetivo de te ajudar a enxergar algo dentro desse processo que você não está vendo ainda e que está impedindo você de melhorar. Esses feedbacks são positivos. Agora, pessoas que ficam só te falando que você não é bom o suficiente porque elas estão tentando tirar vantagem de você, esse é o momento da gente fechar os nossos ouvidos. Sabedoria. Você só constrói isso quando você olha para dentro de você. Mais uma vez eu te digo, é por isso que o autoconhecimento é tão importante, certo? E você que está aqui me acompanhando tem buscado essa evolução. E eu quero te dizer que você está no caminho certo. É isso que a gente vai fazer e você vai observar gradativamente a sua evolução. Você tendo autoconfiança, você tendo coragem, você tomando decisões e principalmente implementando essas decisões. E aí eu quero deixar aqui para você mais um passo bem importante dentro desse projeto de autoconhecimento, ok? Vamos lá. Suponhamos que você tenha passado por uma situação de estresse. A gente hoje vive situações de estresse no nosso dia a dia e às vezes são pessoas com quem a gente convive, com a gente trabalha, às vezes são situações que acontecem dentro desse ambiente. Sempre dizem, né, lidar com pessoas traz dificuldades e a gente está cada vez menos preparado para lidar com outras pessoas, certo? Lembre-se sempre que pessoas feridas ferem pessoas e nós somos pessoas feridas que precisam estar evoluindo e buscando melhora constante. Vivendo uma situação de estresse, provavelmente você deve ter sentido algo, alguma emoção, até o teu corpo deve ter dado algum sinal de que você estava num estresse profundo, perfeito? O que eu gostaria que você fizesse?
Busque uma estratégia de autorregulação. A melhor que eu conheço é a respiração profunda. Expirar mais calmamente, como se você estivesse cheirando uma flor e soprando uma vela. Isso é autorregulação. E assim que você conseguir se autorregular, que você baixar o seu nível de cortisol, o seu estresse, eu quero que você faça uma reflexão. O que você sentiu? Você se arrepiou? Você teve náusea? Deu dor de cabeça? Você ficou tenso? O que o seu corpo demonstrou nessa situação? Às vezes isso não vai ser na hora, tá? Do estresse. Às vezes você vai ser momentos depois. Pode ser de noite quando você chegou em casa, que você vai pensar e refletir sobre aquilo. Mas é importante que você olhe para essa situação, para o autoconhecimento. O que seu corpo demonstrou naquele momento? E mais, olhe bem para dentro de você e procure entender, dê nomes às emoções que você estava sentindo lá. O que é que você sentiu? Era raiva? Era nojo? Era irritação? Era medo? Não sei. Busque aí dentro de você. Se você puder, anote lá na sua agenda o que aconteceu, coloque as reações do seu corpo e dê nome às emoções. E aí sim, dentro dessa reflexão, analise e pense. Escreva aí como que você poderia ter feito diferente. O que você poderia ter feito diferente? Que resposta talvez você poderia ter dado naquele momento diferente do que você fez? E aí sim, você vai ter um autocontrole sobre esses sentimentos próxima vez que você passar por uma situação difícil, da próxima vez em que você passar por algo semelhante. Você vai estar mais sábio para resolver isso de outra maneira e pode ter certeza que os resultados serão outros. Você vai conseguir ser visto até pelas pessoas com outros olhares, porque, opa, ela não reagiu da mesma forma, ele não reagiu da mesma forma. Por quê? Porque você se conhece, você sabe o que vai te incomodar. Dentro dessa situação, você entende o que te fez mal, você vai conseguir olhar para o teu organismo e pensar, não quero mais isso para mim. Sabendo quais os sentimentos que você teve, você contorna isso tudo e age diferente, mantendo o quê? A sua saúde emocional. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Eu agradeço você que está me acompanhando até aqui. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito e boa semana a todos.